Nós olhamos para este texto, baixa só um pouquinho. Quando nós olhamos para este texto, eu consigo ver algumas coisas aqui. E a primeira delas que nós precisamos entender, você aqui é a igreja do Senhor, não é isso? Amém? Me ajuda aqui, minha esposa. Dá uma força. E aí, amados, nós vamos ver aqui que Jesus veio ao mundo por um plano perfeito. Você crê nisso em nome de Jesus? A igreja do Senhor está aqui? Então olha só o que eu vou começar te falando. Jesus veio ao mundo por um plano. Qual é o plano? O plano, pastor? A redenção da igreja. Jesus só veio ao mundo por causa da igreja dele. Como assim, pastor? O senhor leu sobre Isaías capítulo 9. Mas eu queria te falar, esse Senhor que veio, nasceu numa manjedoura, ele veio com um propósito, um plano, que é salvar a igreja dele. Que é nascer, mas morrer pela igreja dele. E quem é a igreja dele? Essas quatro paredes? Quem é a igreja dele? Nós. Não é isso, irmãos? Então, amados, quando eu olho para Jesus, e eu quero aqui falar rapidinho sobre a vida de Jesus, não vou falar sobre o nascimento, eu não vou falar sobre a manjedoura, mas eu quero aqui exaltar o nome de Jesus, porque às vezes a gente ouve tanta palavra falando que o homem faz isso, que o homem determina aquilo, e muitas das vezes nós esquecemos que Jesus é o centro de todas as coisas. Nós acabamos de ler um texto que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Jesus que nós viemos aqui adorar. Esse é o mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, que não tinha espaço para ninguém hospedar ele, não tinha espaço nas casas, não tinha espaço nas vilas, não tinha espaço nas hospedarias, e muitas das pessoas não entenderam, e principalmente os sacerdotes que conheciam a palavra, principalmente os escribas, os fariseus. Mas nós hoje temos a contemplação de compreender que esse menino que nasceu numa humilde manjedoura é o rei do universo, é o Senhor da história, é o que criou todas as coisas, é o que está no controle de todas as coisas. E é tão interessante que o tema dessa mensagem eu não falei antes, para que você tivesse ligado aqui. Olha para mim, por favor, desliguem os celulares se você tiver. Presta atenção aqui, eu conversando até com a minha filha, presta atenção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem? Não, hoje eu vou falar uma diferente para você. Viu como que eu ia pegar eles? O choro dura uma noite, mas a alegria nasceu à noite. Jesus nasceu à noite, para que você entenda. A terra estava em trevas, o povo estava, olha só, irmãos, capítulo 9, versículo 1. Para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade, a terra estava em trevas. Então o choro pode durar uma noite e a alegria pode vir na noite. Se Jesus chegar, não precisamos esperar o amanhecer. Jesus nasceu de noite no meio das trevas, porque Jesus é o sol da justiça. Eu achei lindo isso, porque eu estava orando e meditando, e a Bíblia vai dizer no versículo 2, não precisa colocar lá, vai dizer que o povo que andava em... Está com a Bíblia aberta aí, por favor, continue com a Bíblia aberta. Versículo 2, o povo que andava em... O que eles viram? Jesus é a luz do mundo, Jesus é o sol da justiça, Jesus é a estrela da manhã. Então aquele povo estava em trevas, mas agora... Me ajuda aqui, senão eu vou ter que gritar muito. Solta só um pouquinho. Isso. O povo estava em trevas, mas o quê? Viu uma grande luz. Você crê em nome de Jesus que Jesus é a luz do mundo aqui em nome de Jesus? Só um pouquinho para mim, senão eu vou ter que gritar. Senão eu vou ter que gritar lá, eu vou ficar rouco. Amados, prestem atenção. A Bíblia vai dizer na parte B desse versículo: e os que viviam na região da... Acompanha comigo, por favor. Na sombra da... Jesus é a vida sobre aqueles que entregam sua vida para Ele.
Nós podemos estar vivendo a sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Esse menino que nasceu numa manjedoura, esse menino que nasceu no meio dos animais, esse menino veio para trazer vida para as nossas vidas, e é vida com abundância. Com abundância. E o versículo 3 vai falar que, olha só o que acontece quando Jesus nasce. Tens multiplicado este povo. O quê? Irmãos, eu não sei vocês, mas a cada dia que passa, o Senhor tem multiplicado a minha alegria. Eu não sei vocês, mas a cada dia que passa, mesmo passando por prova, por lutas, eu consigo glorificar a Deus, porque no meio de todas as lutas, eu consigo ver a alegria do Senhor me fortalecendo. E eu profetizo sobre a minha e sobre a tua vida, a alegria do Senhor, não só um pouquinho, mas ela transbordando nas nossas vidas. Olha só. Alegrem-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Irmãos, nós precisamos compreender que esse menino que nasceu, esse Senhor da igreja, ninguém foi lá e tomou a vida dele. A Bíblia vai dizer que ele entregou. Isso que eu aprendo, irmãos, voluntariamente, Jesus deixou o seu trono, a sua glória, e se entregou no meu e no teu lugar. Irmãos, o que eu aprendo aqui, ninguém podia tirar a vida de Jesus, somente Jesus poderia entregar a sua vida. O que o Senhor está falando, irmãos? Aquele que não teve começo, aquele que não tem fim, o Pai da eternidade. Irmão, você já imaginou que nós viemos aqui adorar este lindo, lindo és, que ele não teve início, porque ele é o início de todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele é o passado, é o presente, é o... Você está entendendo, irmãos? Quando nós adoramos esse menino que nasceu numa manjedoura, nós estamos adorando nada mais, nada menos que o Pai da eternidade, aquele que controla o tempo, aquele que estava ontem quando nós estávamos passando por dificuldade, aquele que está nos acalmando hoje, e aquele que está preparando a alegria para as nossas vidas amanhã. Por que isso, pastor? Quando eu olho para a vida de Jesus, irmãos, eu vejo o Deus eterno, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus, irmãos, é o único Deus que é o dono do ouro e da prata. Não é isso que nós lemos, irmã? Não é isso? A Bíblia diz que Jesus é o dono do ouro. Mas como que pode o dono do ouro da prata, sendo rico, se fazer pobre? A Bíblia vai dizer que ele não tinha nem onde reclinar a sua. Como que pode, irmãos, o Criador de todo o universo, aquele que controla, eita glória, aquele que controla todas as coisas, além de nascer uma manjedoura, no meio de animais, ele nasce também numa família pobre, ele se torna carpinteiro, e quando começa o seu ministério, ele diz, eu não tenho nem onde reclinar a minha. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Lição para as nossas vidas. O nascimento e a vida de Jesus nos ensina humildade, que Deus trabalha na simplicidade. Irmãos, quando eu olho, Jesus poderia nascer numa mansão, na família mais rica que ele quisesse, porque ele criou todas as coisas, mas ele escolhe uma virgem, ele escolhe um carpinteiro, porque eu creio que José era carpinteiro, por isso que ele se torna carpinteiro. E aí o que eu aprendo, irmãos, é nascer numa família pobre, para nos ensinar que Deus trabalha com pessoas humildes. Aqueles que se exaltam, Deus abaixa, mas aqueles que se humilham, Deus exalta. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico tentando imaginar como que pode o sol da justiça, o que é o dono do ouro e da prata, passar por tanta humilhação. É para nos ensinar, irmãos. Eu não sei o que vocês têm passado, mas eu tenho passado muita humilhação, eu tenho passado um estreito, eu tenho passado muitas aflições, mas a cada dia que eu tenho passado isso, eu vejo o trabalhar de Deus me moendo, me amassando, para que eu possa cada dia mais me humilhar na presença de Deus, a cada dia mais ser dependente de Deus. Tem alguém aqui passando por dificuldade? Levanta a mão para mim, por favor. Eu quero profetizar, você vai passar mais ainda, mas no final você vai glorificar a
a Deus, porque toda humilhação tem uma exaltação. Toda a coisa que nós passamos pelo nome, pelo amor do nome de Jesus, Ele no momento certo nos exalta. Irmãos, eu não sei vocês, já teve um momento da gente, quem está aqui desde o começo, ser humilhado por algumas palavras. É fogo de palha, não vai acontecer nada, e daqui a pouco Deus exaltando. E nós continuamos do mesmo jeito, sabe por quê? Porque quando Deus exalta, não é para a gente humilhar ninguém. E aí, eita, Deus está mandando eu falar algo aqui. Tem alguém que tem pedido algo para Deus, e sabe por que Deus ainda não deu? Escuta aí, você que tem pedido algo para Deus. Porque você tem pedido, não é para glorificar a Deus, é para esfregar na cara dos outros. Eu vou repetir para que você entenda, você que está pedindo algo para Deus aqui. Deus ainda não te deu, porque o desejo do teu coração não é para a glória de Deus, é para você jogar na cara de alguém que deu certo. Por isso que enquanto você não mudar esse pensamento, o teu coração, Deus não vai conceder. Tá bom, obedeci, Senhor. Bateu agora um pouquinho, não bateu? Esses dias, irmãos, eu tenho falado com algumas pessoas e tem pedido algumas coisas para Deus, só que você percebe num jeito de falar que não é para glorificar a Deus. E eu falo porque eu também às vezes peço algumas coisas que é como se fosse assim, ó, tá vendo? Deu certo. E eu sei que Deus não deu ainda, porque o meu coração ainda precisa mudar. Porque o que eu estou falando aqui, eu não estou te julgando, porque antes de bater aí, bate aqui. E muitas das vezes algumas coisas não aconteceram na nossa vida, porque o nosso sentimento ainda é de quando acontecer, eu vou jogar na cara dele, eu vou jogar na cara dela. Pastor, onde o Senhor me ensina isso na Bíblia? Eu vou te mostrar uma história. Vai dizer que havia uma mulher chamada Ana. E ela todas as vezes subia com o seu marido para orar. E pedia o que a Deus? Um filho. E tinha uma outra mulher, que todas as vezes que ela subia para orar, e quando ela voltava ela não tinha filhos, ela zombava da cara e da vida de Ana. Ah, você é crente, você vai para a igreja, as coisas não acontecem. Você ora e as coisas não acontecem. Eu fico imaginando, tá? Isso aqui é Bíblia Everaldisks. Versão minha. Eu fico imaginando ela falando assim, você vai para a igreja, você vai para a reunião de oração, você vai para os cultos e nada acontece. E isso poderia despertar em Ana, sabe o quê? No dia que Deus me der, eu vou esfregar na tua cara. Só que não, irmão, sabe por que Ana recebeu? O pensamento de Ana não era isso. Vai dizer que Ana sobe outras vezes, ora, e um dia ela está orando tão intensamente a Deus, que o sacerdote ali chega para ela e fala assim, você está bêbada? Você está usando alguma coisa nos dias de hoje? E aí ela fala, não, eu estou orando a Deus. Eu peço um filho para Deus. E o sacerdote, sem mais sem menos, que Deus conceda o teu desejo. E quando Samuel nasce, quando Ana gera um filho, ela poderia fazer o quê? Pegar o filho e esfregar onde? Está aqui, ó, na cara da sua rival. Mas sabe o que Ana faz? Ana fala assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu não quero ele nem para mim, eu vou entregar para o... Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando o propósito é para a glória de Deus, Deus se apressa em realizar os nossos sonhos. E aí Ana pega o seu filho e leva para onde? Depois de desmamar, para a casa de... E ele se torna um sacerdote, ele se torna um juiz, e ele se torna um profeta. O que eu aprendo, irmãos, quando o propósito é para a glória de Deus, não sei porque Deus está mandando falar isso. Quando o propósito é para a glória de Deus, Deus não só deu um único filho para ela, deu um filho que era sacerdote, deu um filho que era profeta, e deu um filho que era juiz. O que eu aprendo, irmãos, quando Deus faz caprichado. Mas o propósito tem que ser para a glória dele. Agora eu posso fechar parênteses? Agora eu vou voltar para a mensagem. Quando Deus manda, a gente tem que mandar, né? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, porque o pastor falou que o choro dura uma noite e a alegria vem à noite, porque a Bíblia vai dizer que o povo estava em trevas, eles estavam na escuridão, eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam sob o domínio do mal, eles não conheciam mais, eles não adoravam mais o Deus Todo-Poderoso. E o que eu aprendo aqui, irmãos, o choro pode durar uma noite, e a alegria, se nós cremos, ela vem na mesma noite, porque Jesus viu, irmãos, que esse povo estava em trevas, e Jesus nasce naquele momento, o sol da justiça nasce para eles. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui?
Já estou quase finalizando. Irmãos, tem alguém aqui passando por dificuldade, assim como eu? Creio que se a gente perguntar isso é normal. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 4, acompanhem comigo, por favor, não fechem a tua Bíblia. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como nos dias dos midianitas. Irmãos, quem não está em Cristo, está onde? Nas trevas. Quem não está em Cristo está sobre o jugo do diabo. E este povo estava sob o jugo do diabo. Mas aonde Jesus chega, esse cajado é quebrado, esse jugo é quebrado e nós somos libertados para a glória de Deus. E aí eu quero aqui profetizar sobre a vida dos teus. Se tem alguém que está sobre jugo, eu quero aqui profetizar Jesus nascendo lá dentro da tua casa, o sol da justiça entrando lá agora, a estrela da manhã libertando lá agora para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o versículo 5 vai dizer assim, ó, porque com toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue, serão... O que ele quer dizer, irmãos? Quando Jesus chega, ele apaga todo o passado. Quando Jesus chega, ele põe tudo para ser esquecido e uma nova vida começa a acontecer. E aí eu quero falar para você que ainda está meio indeciso a respeito de Jesus, se eu vou ou não, se eu mergulho ou não. Eu vou te falar com propriedade, mergulha sem medo, que só tem coisas boas para a tua vida. Vai sem pai, eu quero descer as águas, não fica na dúvida não, vai sem medo. Sabe, eu quero entregar a minha vida para Jesus, vai sem medo. Sabe, eu quero fazer a obra, vai sem medo, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Como assim, pastor? E aí nós vamos lá para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, eu estou pregando totalmente diferente do que eu tinha preparado, tá, irmãos? Que Deus manda a gente fazer, a gente tem que obedecer. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Amado, sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia está falando de um menino que nasce. Como que pode um governo estar sobre os ombros de um menino? Mas esse menino, ao mesmo tempo que era menino, era Deus. Eu não sei se você está entendendo. Por mais pequeno que seja a tua fé, se Deus entrar com providência, não tem quem pode impedir. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui adorando. E aqui eu começo a exaltar o nome de Deus. O maravilhoso conselheiro. Sabe aquela pessoa que você vai se aconselhar, ela só vem te dar porrada? Você vai abrir o teu coração e ela nem espera você responder e já dá aquelas cajadadas. Sabe que você começa, não, mas você está errado nisso e nisso. Não, mas você nem termina a frase e ela já começa a te julgar. Esse menino não. Esse menino é um maravilhoso conselheiro. Este menino que nós estamos falando aqui é o Deus forte com quem nunca perdeu uma batalha. Este menino aqui é o Pai da eternidade, ele passeia sobre o tempo. Talvez você está imaginando uma coisa, ele já viu o teu futuro. Ele já sabe do teu futuro. Nós estamos falando de paz. Quem é o príncipe da paz? É Jesus. Irmão, muitas das vezes os nossos lares, o nosso casamento, a nossa família está em pé de guerras, está em trevas, está de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ainda não convidamos Jesus para morar lá. Nós só vemos até a igreja, nós adoramos a igreja, mas nós não queremos que Jesus entre nas nossas casas. Nós não queremos que Jesus entre no nosso relacionamento. Nós não queremos que Jesus entre no nosso quarto, que Jesus entre no nosso computador, que Jesus entre no nosso celular. E aí por isso que nós não temos paz. E aqui agora eu vou bater um pouquinho. Deus está mandando eu fazer, vou fazer rapidinho para me finalizar. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos viver uma vida dupla. Como assim, pastor? Nós queremos viver uma vida dentro da igreja e outra vida fora da igreja. Ah, mas o pastor não está vendo. Ah, o cooperador, o diácono não está vendo. A missionária não está vendo. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus estão em todos os lugares. É forte isso, irmãos. Sabe qual é o problema? Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Senão ele não mandaria o seu filho, não é isso? Para sofrer,
Irmãos, eu fico imaginando como que pode Deus, que amor é esse, irmãos? Deus já sabia que ele não ia nascer num bom lugar, ele ia ser traído, ele ia ser cuspido, ele ia ser aqueles mesmos que disseram quando ele entrava, Hosana ao rei, foram os mesmos que gritaram, crucificam. E eu fico tentando imaginar o tamanho do amor de Deus, eu não consigo medir, irmãos. Mesmo sabendo de tudo isso, ele enviou Jesus. E aí eu fico tentando imaginar, irmãos, como que nós queremos viver uma vida agradável, uma vida abençoada, uma vida próspera. Tem alguém que quer viver uma vida próspera ainda, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu tenho vivido este ano, para mim foi um dos melhores anos da minha vida. E eu creio que o 2023, se assim eu chegar até lá, se Jesus não voltar, para mim será melhor ainda do que esse. Você crê nisso em nome de Jesus? Só que muitas das vezes nós queremos viver o melhor de Deus. Só que muitas das vezes nós não queremos tomar decisões que precisam ser tomadas. E uma delas eu já tomei na minha vida, que eu precisava tomar. Aí eu te pergunto, Deus está te pedindo algo. Você já decidiu? Você já respondeu? Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem o melhor para nós. Isso eu não tenho dúvida. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Deuteronômio, eu canso de dizer isso, que se você obedecer, se você dizer sim, se você viver uma vida de santidade, se você se esforçar para cumprir toda a palavra de Deus, talvez você não consiga, mas se esforçar, você não vai precisar correr atrás de nada em 2023, porque as bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Isso não sou eu que falo, é a Bíblia. Pastor, esse ano para mim foi bom, agora imagine se a gente se esforçar o ano que vem. Está compreendendo aqui o que eu estou falando? Então você não vai precisar esperar o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você obedecer, a alegria vem à noite. Pegou aí essa? Se coloque de pé então, por favor, em nome de Jesus. Até desligar que não. Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. O que seria de nós, papai? O que seria das nossas vidas se o Senhor não tivesse deixado a sua glória, o seu trono? Se o Senhor não tivesse nascido numa manjedoura, não tivesse morrido numa cruz e não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, nós estaríamos nas trevas ainda. Mas hoje, pela tua graça, pelo teu amor, hoje nós estamos na luz. Oh glória! Então nós pedimos aqui esta noite que essa luz venha brilhar mais sobre as nossas vidas, que essa luz venha naquele cantinho do coração que ainda está meio sujo, está em trevas, está no escuro. Que esta luz venha chegar no nosso quarto, na nossa casa, na nossa família, nos nossos familiares. Nos ajude a não precisar esperar o amanhã, mas nos ajude a obedecer hoje, para que o socorro venha de noite mesmo sobre as nossas vidas. Papai, nos ajuda a te obedecer, a viver uma vida agradável a ti, a te buscar em primeiro lugar, a te obedecer em todos os requisitos que a tua palavra manda. Nos ajude a buscar a santidade dia após dia. Nos ajude a testemunhar o teu nome. Muitos neste momento, Senhor, estão se banqueteando ainda, Senhor. Ainda estão se fartando, mas daqui a pouco a comida vai acabar. E eles ainda não têm o pão da vida. Mas nós temos o pão da vida, então te pedimos, nos usa para chegar até elas, para levar o sol da justiça, para levar o pão da vida, para levar a luz do mundo até elas, para que elas possam abrir os seus olhos e contemplar o quão maravilhoso é ver o socorro de noite mesmo. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode adorar o Senhor com as suas palmas.
quero agradecer Ludmila mais uma vez, a irmãzinha que está nos convidada, que vocês possam voltar mais vezes. Irmãos, eu quero agradecer vocês. Eu tenho aprendido um pouquinho mais. No começo a gente ficava muito preocupado com quem não vinha. E aí você vai aprendendo a pastorear, e aí você começa a agradecer por quem veio. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Fizemos um culto abençoado, a presença de Deus maravilhosa neste lugar. Eu queria que você depois, quando saísse, pegasse o papelzinho com a pastora, para sábado a gente estar aqui ceando, comendo, se fartando e depois se alimentando da palavra de Deus. Cadê a Sara?